Paz, Senhor, irmãos. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade que sempre nos é concedida, né, de trazer a palavra, um privilégio muito grande, né? Irmãos, vocês gostam de estar com quem vocês amam? Você gosta de estar do lado de quem você ama? Você crê que Deus também gosta de estar do lado de quem Ele ama? Tem um versículo lá em Mateus 18, 20, em que o mestre nos diz, né, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. A gente tem 2 ou 3 aqui, irmãos? A gente tem uns 200, 300, deve ter umas 1000 aqui. Mas é engraçado que Deus ama tanto, que Ele não faz questão de uma igreja enorme, sabe? Uma igreja com 5.000 pessoas, eu irei, como alguns ministros hoje em dia fazem, né? Não, se for uma igreja grande, eu vou. Se tiver 2 ou 3, Jesus já está lá, porque Ele ama estar conosco. Irmãos, vou falar, mesmo que eu não creia, Ele está aqui. Mesmo que você não creia, mesmo que 30 pessoas aqui não creiam, Ele está aqui. Porque Ele disse que estaria, e onde Ele está, alguma coisa acontece. E eu estou ansioso porque Ele vai fazer aqui, não porque eu vou falar. Eu já sei o que eu vou falar aqui, mas eu estou ansioso porque Ele vai fazer na nossa vida, não apenas hoje, mas no decorrer dessa semana, o que Ele vai continuar fazendo aqui. Porque a palavra dele não volta vazia, amém, irmãos? Não vou falar nada de mim, eu vou falar de Deus, da palavra dele. E eu estou muito contente de estar aqui, né? Um outro versículo que eu gosto também, está lá em Hebreus 11, 6, que fala assim, que é impossível agradar a Deus sem fé. E no final do versículo fala assim, que para nós agradarmos ao Senhor, a gente precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você está aqui buscando a Deus? Você acredita que Deus fala assim, ó, se você não crê que eu vou te recompensar, eu vou ficar chateado. Ele é tão bom que Ele fala, se você não acreditar que eu vou recompensar você, porque você veio aqui, eu vou ficar chateado. É o que Ele fala, né? Porque para agradar a Deus é preciso ter fé. E aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador ou que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então essa é a garantia, irmãos, de que se você está triste, se você está feliz, se você está com dinheiro, se você está sem dinheiro, como for, se você veio aqui para buscar a Deus, Ele vai te recompensar. E você precisa crer nisso, amém, irmãos? Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 19, começando no versículo 16. Diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Mas quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, mas a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois disso, venha e me siga. E ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, nós lemos aqui um texto que é bastante famoso. E eu dei uma estudada sobre isso. Qual que é o contexto aqui, né? Jesus estava andando a caminho de Jerusalém. Provavelmente, irmãos, ele estava indo comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. E como sempre, muita gente, uma multidão devia estar seguindo, porque ele era do povo, né? O povo amava segui-lo, amava ouvir o que ele tinha para dizer, amava ver os milagres que ele fazia. Então é muito provável que ele estava cercado de muitas pessoas. E no caminho para Jerusalém, ele é abordado por um jovem, que lhe faz algumas perguntas, né? Ele é chamado de o jovem rico, né? Tem alguns subtítulos na Bíblia e, pelo menos na minha Bíblia, o subtítulo ele é o jovem rico. E às vezes a gente tem um pouco de preconceito com ele, sabe? Esse jovem aí,
Só queria saber de dinheiro, não estava nem aí. Esse cara aí tinha o coração nas coisas ruins. Era um jovem rico, como se fosse um mau preconceito, sabe? Jovem rico. Mas, na verdade, olhando aqui e analisando o texto, e analisando algumas passagens paralelas, né? A gente tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitas das passagens que estão em um dos evangelhos também é relatada em outros evangelhos. Esse texto, por exemplo, ele é narrado também em Lucas 18 e Marcos 10. E analisando os três, né? As 3 passagens que falam sobre isso, eu peguei algumas coisas interessantes, sabe? Por exemplo, aqui em Mateus ele fala, né, que de repente, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que eu farei de bom para dar? Alguém se aproximou. Aí Lucas já acrescenta algo interessante. Ele já acrescenta aqui, eis que se aproximou de Jesus um jovem que era líder dos judeus. Então já tem mais uma informação aí a respeito dele, né? Mais para frente aqui em Mateus a gente vê, né, que eis que ele era muito rico, né? A Bíblia fala aqui, né, no versículo 22, ouvindo isso o jovem se afastou triste porque ele era muito rico. E a gente já tem aí mais informação, não era simplesmente uma pessoa qualquer, ele era um líder judeu, jovem, provavelmente muito competente, né? Porque para ser líder judeu com uma idade assim, não muito velha, ele era alguém provavelmente muito competente no que fazia. E tinha muitas riquezas, talvez por conta do trabalho dele, ou talvez por alguma herança, ou a família dele era rica, não sei. Mas aí a gente pensa, jovem rico. Mas ele era um homem bom. Primeiro que ele era um cara ousado. A gente sabe que naquela época não era qualquer um que tinha coragem de chegar diante de Jesus, não, e falar com ele. Ainda mais um líder judeu. A gente sabe que havia muito preconceito, principalmente da parte dos fariseus, do sinédrio, dos mestres ali da sinagoga com relação a Jesus. E um líder, sabe, simplesmente fala sobre um líder judeu. Em outras versões fala que ele era um homem muito influente entre os judeus. Eu estava vendo sobre alguns livros aí de estudo, principalmente daquela época, né, e falam que provavelmente ele era um homem que exercia funções ali no sinédrio e também no meio religioso, ou seja, fazia alguma coisa na sinagoga, não sei. Ele não era um cara desocupado que só tinha um dinheirinho, não, ele trabalhava, ele ia à sinagoga, tinha as responsabilidades dele ali. E isso faz dele um homem ainda mais ousado, porque alguém que trabalha na sinagoga, ser visto ali conversando com Jesus. E mais do que isso, um outro detalhe que a gente só vai achar lá no livro de Marcos. Aqui em Lucas fala, eis que se aproximou de Jesus um homem. Lá em Marcos fala, eis que se aproximou um jovem e se prostrou diante de Jesus. Ele não simplesmente chegou e falou, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não, ele se aproximou, se dobrou ali, ajoelhou e na frente de uma multidão imensa. Porque eu creio que havia uma multidão seguindo Jesus, como sempre havia. E ele se ajoelhou, sabe? Poxa, ele era um líder, o que você está fazendo aí? Você é doido, o pessoal pode te ver aí se prostrando diante desse mestre aí. Porque não tinham a Jesus como Deus e como o Messias. E ele foi ousado, não estou nem aí, eu vou me aproximar mesmo e vou ver. E outra coisa que ele era bom, ele era um cumpridor da lei. Hoje a gente vive pela graça, naquela época lá era lei, eles trabalhavam em função da lei. A lei de Moisés, faziam o que tinha ali na lei de Moisés, e ele cumpria. Tanto que Jesus chega e fala, você tem que cumprir esses mandamentos, se você quer herdar, tal, você não matar, não furtar, não honrar pai e mãe, amar o próximo, tal. Mas Jesus, tudo isso eu já tenho feito, e fazia de verdade, ele fazia isso. Ele era um cara que tinha um ministério, sabe? Trabalhava na sinagoga, fazia as coisas direito. Às vezes a gente pensa, era um homem rico. Olha o homem rico aí, que só era zoião, só queria saber dinheiro. Não, ele era um homem abençoado. Outra coisa, ele era um homem que buscava melhorar. Por quê? Porque ele cumpria tudo aquilo, fazia tudo aquilo da lei, e ainda chegou para Jesus, se prostrou e falou, Jesus, eu faço tudo isso, mas o que me falta? Porque eu preciso fazer mais alguma coisa ainda me falta. Ele era humilde, chegou diante de Jesus e buscou ajuda, em meio a todo aquele povo.
E outra, eu falei que provavelmente era verdade que ele cumpria mesmo, que um outro detalhe que está lá na passagem de Marcos, fala assim, Jesus falou, né, você precisa não roubar, não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. E ele fala, Jesus, mas eu já tenho cumprido tudo isso eu já tenho cumprido. E aí Marcos acrescenta, e Jesus o amou. Algo que Mateus não inclui aqui no texto, né? Jesus o amou, por que Jesus o amou? Porque ele sabia que ele estava falando a verdade, ele era sincero. Ele realmente cumpria. E sabe, ele não falou, Deus, às vezes a gente lê o texto e a gente pensa de uma forma, né? Que nem mandar mensagem. Às vezes a gente manda mensagem, escreve uma frase, e a pessoa que está lendo interpreta de uma forma totalmente diferente. Nossa, ele está falando isso com raiva no coração. Não, a pessoa está escrevendo tranquila lá. Não, está cheio de orgulho. Sabe? Às vezes a gente lê aqui, mas tudo isso eu tenho cumprido. Eu creio que, como ele era sincero e verdadeiro naquilo que ele falava, ele não estava falando para se vangloriar. Eu cumpro tudo isso, eu cumpro toda a lei, eu sou bom mesmo. Não. Ele falou isso porque ele estava insatisfeito. Jesus, eu já faço isso, mas ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa para eu fazer. Então, ele era sincero, ele era cumpridor da lei. Resumindo, ele era um homem bom, tentando ser melhor. E Jesus valorizou isso nele. Jesus sabia que ele cumpria isso. Jesus sabe todas as coisas. Ele chegou e falou, você não pode matar, não roubar, não fazer isso. Não. Jesus já sabia que a resposta dele seria, eu sei, eu cumpro isso. Talvez eu creia que Jesus tenha dito isso justamente para ele se alegrar, sabe? Falar, tá vendo? Eu sei o que você tem feito, eu sei as boas obras que você está fazendo. Eu sei o que você está cumprindo na lei, eu sei o esforço que você tem e eu sei que você está querendo algo mais. Mas aí ele fala alguns mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus fala vários. Aí ele chega e fala, eu cumpro tudo isso. E aí Jesus coloca o último mandamento. Né? É engraçado que Jesus não fala justamente, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. Por quê? Porque Jesus sabia que o problema daquele homem, daquele jovem, apesar de todas as qualidades e virtudes dele, estava justamente no coração dele. O que era prioridade no coração dele? O que faltava ainda? Jesus quis desmascarar isso. Por isso Jesus fala, vai, vende tudo o que você tem. Aquele homem tinha um problema que era o apego exagerado ao dinheiro. Tem gente que distorce isso aqui e fala, não, o problema é ser rico, o problema é ser rico. Nada, o problema não é ser rico não, o problema é, como dizem, né? Esse homem não possuía o dinheiro, é o dinheiro que possuía esse homem. E aí que está o problema. Ser rico não tem o menor problema, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, irrepreensível, e era o homem mais rico do Oriente. E foi para o céu com certeza, né? Vai para o céu, né? Depois do julgamento e tudo mais. Ele era um homem que Deus admirava e era cheio da grana. O problema desse cara aqui é que ele era, sabe, não, meu dinheiro é meu e eu não vou repartir. Não, eu quero mais, eu quero mais. E isso era um ídolo no coração dele. Isso era algo que o consumia. E ele sabia disso. Ele tinha dois problemas aí, ó. Por causa desse erro, ele tinha dois problemas. E o problema dele fazia com que ele falhasse justamente nos dois mandamentos que Jesus nos deixou, que é amar Deus em primeiro lugar. Ele não amava Deus em primeiro lugar, porque o dinheiro era mais importante para ele. E amar o próximo como a ti mesmo. Ele não amava o próximo, porque ele queria guardar tudo para ele, não queria dividir com ninguém. Então você vê que ele era um homem bom. Ele era um homem responsável, um homem esforçado, um homem que ansiava por algo. Eu quero mais, eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu quero algo. Só que o problema dele era um problema complicado, porque justamente o que ele errava acabava atrapalhando ele de cumprir os dois maiores mandamentos. E aí Jesus chega e fala, mas se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e divide entre os pobres.
Sabe, Jesus não falou isso porque todo mundo tem que fazer isso. Vou chegar em casa, vou vender meu carro, vou vender meu armário, vou vender minha bicicleta e vou dar tudo pro pobre e vou morar junto com o pobre embaixo da ponte. Não, a ideia não é essa. Jesus falou isso porque ele sabia do apego exagerado que aquele homem tinha pelo dinheiro. Então ele quis provar. Então você quer? Então faz isso aí pra gente ver se dá certo. E aí o cara, não, aí é demais. Aí o cara não ficou nem nervoso, o jovem. Desculpa falar o cara há tanto tempo, irmãos, que eu tenho esse costume, mas me perdoa se isso escandaliza alguém. Né? O jovem, aí ficou triste e saiu, sabe? Não, isso eu não posso fazer, isso é demais para mim. Mas era isso que ele precisava, era isso que estava faltando na vida dele. Aí Jesus fala, se queres ser perfeito, faça isso. Agora eu te convido a abrir a palavra aqui em Mateus, capítulo 5. Versículo 48. Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Foi isso que ele disse para aquele homem. Se você quer ser perfeito, faça isso. E aqui a gente vê uma outra orientação de Jesus, né? Se você quer ser perfeito, ou melhor, Jesus orientando, né? Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A gente pensa, né? Poxa, mas ser perfeito? Irmãos, eu não tenho a menor condição de ser perfeito. E não vou ser perfeito. Da forma com que a gente entende a palavra perfeito. Você pensa, né? Perfeito. Perfeito é o quê? Que não falha nunca, que não erra nunca, que não tem problemas, né? Eu peguei no dicionário algumas definições, e às vezes a gente tem que pegar a palavra dentro do seu contexto, né? Para entender bem. O que é perfeito? A primeira coisa que a gente pensa é, não erra, não tem defeito nenhum, é totalmente ideal e é isso, sabe? Mas aí pegando lá, eu peguei algumas definições. Perfeito, sem falhas ou defeitos. Na verdade, o primeiro significado da palavra perfeito é completo, tá? Que é um termo que vem do latim lá, que eu não me lembro qual que é, mas acho que é perficere, um negócio assim, quer dizer que é por completo, que já é cheio por si só. Aí outro significado, sem falhas e defeitos. Essa é a definição que eu queria pegar, que atinge a finalidade da sua criação. Perfeito é aquilo que atinge a finalidade para o qual ele foi criado. Por exemplo, eu nunca vou ser perfeito, irmãos, no sentido de não ter erro nenhum. Se algum dia eu for perfeito, eu não preciso mais do sangue de Jesus Cristo, não preciso de mais nada. Eu preciso do sangue. Não preciso do sangue não, eu já sou perfeito, não falho. Nunca. Perfeito, absolutamente perfeito, só Deus é. Só Ele é. Por exemplo, eu nunca vou ser perfeitamente sábio. Eu nunca vou ser onipotente, onipresente, onisciente. Perfeito, dentro da nossa limitação, é aquilo que cumpre o objetivo ou a finalidade para o qual foi criado. Poxa, às vezes você fala, nossa, mas essa bolsa é perfeita. As mulheres chegam lá na vitrine, essa bolsa é perfeita. Meu Deus, você acha que ela não tem uma costurinha saindo lá de dentro? Ou numa etiqueta que não é diferente? Não, mas a gente fala que é perfeito. Por quê? Porque para mim aquilo é perfeito, é do jeito que eu quero. Sabe, pode chegar e falar, você pode praticar exercício físico? Pode. Está, por exemplo, a gente faz educação física aqui na escola, né, modelo cristão, aí precisa ter o atestado lá. Aí o médico, estando em perfeitas condições para fazer atividade física. Perfeitas condições como? Sabe? Porque você está exatamente dentro do que você precisa para poder fazer atividade física. Então, perfeito, além da absoluta perfeição que é exclusiva de Deus, é aquilo que atinge o objetivo. Por exemplo, sei lá, uma capinha de celular. Tem um celular aqui. Essa capinha aqui é perfeita. Olha, coube certinho aqui, perfeito o negócio. Por quê? Porque para o que eu quero, ela é perfeita. Ela é linda, é maravilhosa. Ela não tem defeito. Ela não tem um milímetro a mais do lado direito. Tem. Mas porque eu quero, ela é perfeita. Então, esse é o sentido aqui. Não perfeito no sentido de ser absolutamente perfeito. Mas no sentido de você cumprir a finalidade para o qual você foi feito.
Isso é perfeito. Não no sentido de que você nunca vai errar, sabe? Isso, por exemplo, tem uma frase de um homem chamado Ernest Kivan. Ele fala assim: cristão perfeito é aquele que, consciente do seu próprio fracasso, está sempre decidido a avançar para o alvo. Então isso tem a ver com uma constância na sua vida. Perfeito é aquele que está sempre, Deus, eu fui criado para a glória de Deus, então eu vou buscar isso. Eu fui criado para o louvor de Deus, então eu vou buscar isso. Você vai cair? Lógico que vai cair. Vai falhar? Vai falhar. Eu vou falhar? Lógico que vou falhar. Sempre. Mas esse é o objetivo. Você pega, por exemplo, o que é perfeito para Deus? É aquilo que é exatamente segundo o coração dele. Você lembra de alguém que era segundo o coração de Deus? Ele era perfeito? Bota imperfeito nisso. Porque para mim, os pecados de Davi foram um dos piores da Bíblia. Aquilo que ele fez com Batseba lá, que mandou matar o marido, engravidou a mulher. Meu Deus, eu falei, pai, se eu fosse o Senhor, eu descia chibata em Davi ali. E aí Deus chega e fala, eis que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, é um homem segundo o que o coração de Deus deseja. Você pega o caso de Jó. Jó era perfeito, irmãos? Lógico que não. Mas o que Deus fala lá no capítulo 1 de Jó? Deus chega para Satanás, imagina Deus falando de você para Satanás. Está vendo o meu servo ali? Ó? Foi isso que Deus disse a respeito de Jó. Satanás, está vendo Jó ali? Irrepreensível, temente a Deus, se desvia do mal, só faz aquilo que é bom. Irrepreensível, o que é irrepreensível? É que ele não é repreendido em nenhum momento, porque ele não falha. Sabe? Olha o conceito que Jó tinha. Olha a visão que Deus tinha a respeito de Jó. E Jó não era perfeito. Mas ele era exatamente do jeito que Deus queria. Assim, John Wesley uma vez falou, a perfeição cristã consiste em amar a Deus de todo o nosso coração, mente, alma e força. John Wesley foi um grande avivalista aí que fez coisas incríveis e admiráveis. Para quem não conhece a história dele, eu recomendo a leitura do livro Heróis da Fé. Para mim, depois da Bíblia, esse é um dos 3 livros que todo cristão tem que ler. Heróis da Fé. Tem a história de 21 ou 22 homens que morreram, sabe, que fizeram tudo para que hoje a gente estivesse aqui. E John Wesley era um desses, né? Então, isso é ser perfeito. Jesus chegou e falou para aquele jovem, mas se você quer ser perfeito, se você quer agradar o Pai de verdade, faça isso. Quer ver um outro exemplo? Vamos abrir aqui em 2 Crônicas. Capítulo 16. Versículo 9. Tá aqui. Pois, eu vou ler a minha versão que é NVI, tá? E se alguém tiver aí uma versão Almeida, vai ser mais útil para o que eu quero mostrar. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Essa é a minha versão NVI. Ali, olha como está a versão, essa aí provavelmente é Almeida. Deus, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então você vê como há uma mudança aqui nas traduções. A mesma palavra no original ali, algumas versões traduziram para perfeito, um coração perfeito, enquanto na minha já está com um coração que é totalmente dedicado ao Senhor. Então ser perfeito é isso, irmãos. Ser perfeito é ter um coração totalmente dedicado, totalmente entregue ao Senhor. E isso tem a ver com uma busca constante, não com um status que eu já alcancei, sabe? Ah não, eu já sou perfeito e amém, glória a Deus. Não,
A gente tem que ser constante nisso. Tem que ser constante nessa busca por alcançar o objetivo para o qual nós somos feitos. Tem um versículo aqui em Filipenses 3, que não precisa abrir, eu leio aqui. Filipenses 3:12. Olha o que Paulo fala. O título é Prosseguindo para o Alvo. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançá-la. Paulo, hein? Paulo estava falando isso. Eu prossigo para alcançar, mas não que eu já tenha alcançado. E olha quem era Paulo. Mas ele sabia que ele ainda não era perfeito, mas ele estava prosseguindo nesse objetivo. Ele prosseguia nesse alvo. O alvo dele era isso, sabe? A soberana vocação de Cristo e ser igual a Cristo, nós somos criados para isso, irmãos. A palavra de Deus fala em Romanos que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós somos feitos para isso. Então a gente não pode se acomodar, sabe? Não, eu já estou num estágio legal, aqui já está bacana, já. Acho que já dá para ir na igreja sem peso na consciência, já dá para pregar o evangelho e falar alguma coisa ou não. Não. A gente tem que caminhar até alcançar a estatura de varão perfeito. Vai alcançar ou não vai? Não sei, só Deus que sabe. Talvez só lá na glória a gente alcance. Talvez não, só lá na glória a gente vai ser um varão perfeito, no sentido de não errar nada. Mas a gente tem que prosseguir buscando cumprir o objetivo para o qual nós somos criados. E isso é difícil. É muito difícil. Você vê, Paulo escreveu isso aqui provavelmente uns 5 anos antes de morrer. Ou seja, ele já tinha idade avançada, mas continuava nesse objetivo. Tem gente que aí tem 20, 30 anos e já estou tranquilo, já estou indo na igreja, estou buscando, às vezes eu leio a Bíblia, é bem isso. Não, ainda falta. Sabe o que falta? Falta o desejo daquele jovem rico. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas ainda falta algo e eu quero alcançar esse algo. E eu vou te falar uma coisa. Se você não tentar, vai ser pior do que se você tentar. Às vezes a gente nem tenta, porque fala, meu Deus, ser santo é tão difícil, dá até desânimo de começar a tentar. Porque é impossível, mas se você não conseguir. Tem um cara, um ministro chamado Gordon, não sei do que lá, que ele fala que é melhor você mirar a perfeição e errar, do que mirar na imperfeição e acertar na mosca. É melhor você tentar ser santo e não conseguir, do que você não tentar ser santo e conseguir. E a gente precisa ser melhor, irmãos. Todos nós precisamos. Tem uma máxima grega antiga que fala, conhece-te a ti mesmo. Não sei se vocês já ouviram. Você precisa se conhecer, irmão. Eu preciso me conhecer e saber o que é que eu faço de bom. O que é que eu faço de ruim. Onde é que eu tenho acertado? O que é que eu tenho errado? Como Paulo, lá na passagem lá de 1 Coríntios 11, quando ele fala para a gente sobre a ceia, ele fala, você vai tomar ceia? Mas antes, examine-se a si mesmo. Por quê? Porque tem muita gente que está indignamente bebendo cálice e está se prejudicando. O que quer dizer se examinar? Se passar um exame, sabe? Se passar a exame, fazer um exame de si mesmo. Imagina um exame lá de assinalar. Você tem sido bom? Sim, não. Você está pecando nisso? Sim, não. Você está melhorando nisso? Sim, não. Olha para a Bíblia, você está cumprindo a palavra? Isso é você se examinar, porque a gente precisa conhecer a nós mesmos, para que a gente saiba o que a gente precisa melhorar. A gente não pode se achar perfeito, mas a gente tem que buscar a perfeição. Eu creio que quanto mais próximo da perfeição a gente está, mais longe dela a gente se sente, sabe? Quanto mais santo a gente está, mais impuro a gente se sente. Mas tem que haver esse desejo. Por que eu li aquela passagem? Porque ele era um homem que fazia muita coisa boa, mas sabia que tinha coisa a ser melhorada. Aí eu pergunto para você, se Jesus chega aqui e fala, eu sei, você tem cumprido a palavra, você tem vindo no culto, um sol desse vindo na igreja, Deus te abençoe, meu filho. Você está vindo, você está trabalhando na igreja, você tem lido a Bíblia, você é uma pessoa boa, tem ajudado os pobres, mas se queres ser perfeito, o que ele falaria para você?
Ele mostrou o erro do jovem ali. Se queres ser perfeito, você precisa fazer isso aqui, meu amigo. Eu valorizo muito suas qualidades, mas eu quero te ver perfeito. Eu quero te ver melhor. Eu quero te ver, sabe, com menos pecados para que a gente desfrute ainda mais de intimidade. Eu quero que você cresça. Por quê? Porque a gente tem que ser o santarrão? Não, porque a gente tem que ser igual ao nosso mestre. Essa tem que ser a nossa ambição, o nosso anseio. Ser igual a ele. Qual o discípulo que não quer ser igual ao mestre? Eu estou seguindo a Jesus Cristo, mas eu queria ser igual ao Buda. Porque o Buda me... Não. Se a gente é cristão, a gente tem que ser igual ao nosso mestre. E não é fácil, mas ele está com a gente. Eu vou te falar, o desejo de sermos santos é maior da parte dele do que da nossa própria parte. Porque ele deseja que a gente melhore. Mas o que a gente tem que melhorar? Como a gente vai melhorar? O que nos falta? Se Jesus chegasse e falasse, mas José, Pedro, Tiago, Maria, Cláudia, Ana, se você quer ser perfeita mesmo, reticências. O quê? O que você precisa melhorar? O que você precisa fazer? E algo que eu estava conversando com o pastor Paulo antes da gente entrar aqui. A gente tem que querer ser santo? Tem. Tem que querer ser perfeito? Tem. Precisamos. A gente não pode se contentar com nada além da estatura de varão perfeito. E varoa perfeita, no caso. Mas a gente vai conseguir mudar da noite para o dia? Não. Eu gostaria muito, eu desejo muito acordar. Quantas vezes eu oro e falo, Deus, bem que eu podia acordar amanhã e não tem mais essa falha. Mas a gente tem que ir avançando. Como é que se prossegue? Paulo estava falando ali em Filipenses, né? Prossigo para o alvo. Ele não tinha carro, irmão. Ele estava falando aí com relação a uma corrida. Como se fosse uma corrida em que o alvo está ali na frente. Ele estava correndo. Ele faz algumas analogias às vezes. E como é que se prossegue? Caminhando. É passo a passo. O alvo está lá na frente. Você não vai sair daqui e sair voando lá. Você vai passo a passo. Se aperfeiçoa passo a passo. Eu gostaria muito que fosse da noite para o dia. Às vezes a gente fala, Deus, a partir de hoje eu vou ser santo. Oh, aleluia, eu gostaria. Mas não é assim, irmãos. A não ser que Deus tenha muita misericórdia da pessoa que conseguir essa glória. Mas normalmente é passo a passo. Então, não pensa assim, eu vou mudar, eu vou ser perfeito da noite para o dia e não vou pecar mais nada. Mentira, você vai. Só que é mais fácil você se focar em um erro teu e falar, Deus, eu sou um pecador miserável, mas esse pecado aqui eu vou vencer. Que nem a gente faz aqui na virada do ano. Dia 31 de dezembro, a gente se ajoelha e passa a virada aqui quando dá 00:05, a gente está de joelho aqui na presença de Deus. E sempre eu faço um propósito para o novo ano. Deus, eu não vou ser santo esse ano. Eu não vou ser totalmente puro. Eu não vou ser totalmente íntegro. Mas esse pecado eu vou me esforçar muito para não cometer mais. E tem sido assim, irmãos. Eu comecei a fazer isso em 2004. Eu devo ter mais ou menos uns 7.849 defeitos. Mas 7 já foram. 7 já foram. E eu fui, sabe, aos poucos você vai indo e vai vencendo aquilo. Por exemplo, tem pecados que eu aboli da minha vida e não é por mim, é porque eu coloco diante de Deus e Ele me ajuda a vencer aquilo. Sabe, desde 2004 tem alguns pecados que eu não cometo, a cada ano. Teve um ano, por exemplo, que eu falei, Deus, a partir desse ano eu vou parar de xingar o motorista lerdo que estiver na minha frente. Vai falar que é fácil. Não xingar de falar palavrão, mas xingar, mula, lesma, sabe? Isso aí foi uma coisa que eu fiz e sou totalmente perfeito. Não, mas já diminui muito, que eu ficava louco. Sabe aquele cara que anda exatamente no meio das duas faixas? Ou aquele cara que tá amarelo, em vez de acelerar, ele já freia e ser atrasado para chegar no culto? Falei, Jesus amado, eu não vou falar que nisso eu sou perfeito, mas eu melhorei muito, então é um defeito a menos. Agora você imagina, se você viver 80 anos, daqui a 60 anos você vai ter 60 defeitos a menos. Só que às vezes a gente quer ser santo em vez de se focar em uma coisa. Isso eu não vou mais cair. Isso eu vou vencer. Isso eu vou parar. Isso eu vou conseguir.
E o que é que a gente tem que buscar? Tem que buscar a perfeição, irmãos. Sabe, eu estava meio preocupado, acho que uma das coisas que me deixa mais preocupado quando eu vou orar, o que eu vou falar? Porque assim, às vezes a gente até tem algumas palavras, alguns estudos para fazer, mas você pensa, pô, mas e se for coisa minha e Deus não quiser isso? E aí a gente fica lá, oh Deus, eu estou com essa palavra, se não for, tira do meu coração, mas eu estou muito predisposto a pregar essa palavra. Eu estava na dúvida se era sobre esse tema que Deus queria que eu falasse. Eu falei, Deus, se é isso, me dá uma confirmação, se não é, tira do meu coração. E pela graça de Deus, Deus me deu um versículo que não apenas confirmou que essa devia ser a palavra que a ser trazida aqui hoje, como me trouxe uma palavra que é útil para a pregação, que está aqui em 2 Timóteo 3,17. Olha lá. Se puder voltar no 16. Eu falei, Deus, é para eu pregar sobre... Porque o tema dessa pregação é, se queres ser perfeito, reticências. Para você colocar o que te falta. E para eu colocar o que me falta. Eu falei, Deus, é essa palavra mesmo? Daí eu abri na palavra ali e veio. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Eu falei, Deus, mas isso eu já sei. É para eu pregar sobre a palavra? Calma, filho, lê o outro versículo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Ou seja, Deus falou, Duda, eu quero que você pregue sobre isso. Eu quero que você lembre ao meu povo que a palavra de Deus ela é inspirada para que ele seja perfeito. A palavra de Deus é totalmente inspirada para que ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra que ele fizer. Isso vale para mim, isso vale para você. Está aqui, irmãos. É um espelho, isso aqui é um espelho que reflete o caráter de Cristo. Você olha aqui, deixa eu ver como que é Jesus aqui. Ah, ele é assim, ele é assim. Aí você vai lá em Provérbios, deixa eu ver o que me falta. Às vezes a gente pensa que é perfeito, quando vai ver Provérbios, você fala, Jesus amado, né? Que ali é uma instrução por versículo, né? E você vê que tem muita coisa. Mas a gente tem que seguir nesse objetivo de ser perfeito. Lembrando que se prossegue passo a passo. Você tem que ambicionar ser perfeito em tudo. Mas se você não consegue mudar tudo da noite para o dia, muda um pouco. Muda uma coisa. Lembra que tem um provérbio chinês que fala que toda grande jornada se inicia com um passo. O cara pode atravessar o mundo, mas ele vai começar com um passo. E tem um outro que fala assim, não importa quantos passos você deu para trás, mas sim quantos passos você vai dar para frente. Você pega o caso do jovem, ele deu passo para trás. Ó, filho, o que você precisa mudar é isso. Ah, Deus, não, então, isso não é para mim, isso é demais para mim, obrigado então. Não, a gente tem que ouvir Deus falar, é isso, e falar, Deus, então é isso que eu vou vencer. É isso. Eu te convido a fechar os seus olhos agora e refletir, pensar, o que você precisa mudar? Se possível, pensa em algo que não é impossível. Não vai falar também, você sabe que aquela coisa, a coisa mais impossível do mundo. Vai por partes. Tenta isso, mas pense em alguma outra coisa, que menor que seja, que você precisa mudar. Eu separei aqui alguns pecados. Falta de oração, falta de leitura bíblica, inveja, murmuração, fofoca, malícia, cobiça, ganância, omissão. Você não faz aquilo que deve fazer. Idolatria, imoralidade sexual, ira, estresse, preocupação, ansiedade, orgulho, egoísmo, arrogância, ingratidão, autossuficiência, egocentrismo, avareza, infidelidade, desonestidade, sonegação de impostos, violência, mau humor, mágoa, amargura, tristeza, covardia, vergonha com relação às coisas de Jesus Cristo, no seu trabalho, na escola, preguiça, vaidade, mentira, desobediência, insubmissão, incredulidade, falta de amor, desejo de vingança, indiferença, a lista é muito grande.
pensa em uma coisa. Eu vou te falar, irmão, não é para você pensar nela e falar, eu não vou mais pecar. Não, é para você pensar nela e fazer um esforço muito grande. Por isso que no começo dessa pregação, eu falei que eu estou ansioso, na expectativa de ver o que Deus vai fazer hoje aqui, e não apenas hoje aqui, mas no decorrer dessa semana. Porque se você se propuser a ser melhor em alguma coisa para a glória de Deus, Deus vai te ajudar, irmão. E vai me ajudar. Pensa em algo que você deseja ser melhor. É engraçado que aquele jovem, ele era um conhecedor da lei, e ele chegou a Jesus como se Jesus fosse dar uma super revelação para ele. Eu já tenho cumprido isso, isso e isso. Mas o que é que me falta agora para eu ser perfeito? Como se Jesus fosse dar uma super dica, uma revelação direta do alto, que ele nunca ouviu falar. E Jesus falou exatamente uma coisa que já estava dentro do coração dele, e que ele não tinha reparado. Talvez aquilo que eu e você precisamos mudar está bem nítido na nossa frente, ou está escondido lá no fundo do nosso coração. E às vezes a gente fica orando, falando, Deus, o que é que falta? Talvez esteja bem na nossa frente. E eu vou orar, irmãos, por vocês e por mim. Porque eu creio. Você crê, irmão, que Deus deseja que você seja melhor? Você quer ser melhor? Você crê que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que é que pode dar errado? A gente pode desistir. Porque com Deus não há derrota, há desistência da nossa parte. Se Deus está no negócio, a gente vai conseguir. Se é para a glória de Deus, a gente vai conseguir. E tem que ser para a glória de Deus, não para você e eu nos sentirmos os santarrões. Olha como eu sou perfeito, eu já não erro mais. Não. Lembra que quanto mais próximo da perfeição você estiver, mais pecador você vai se sentir. E isso é bom. Quando Isaías se deparou com a glória de Deus, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Misericórdia, Pai. Eu sou um pecador de impuros lábios. E quando a gente se depara com a glória de Deus, a gente se sente um nada. E tem que ser assim, porque Ele é muito santo. Pai Santo, eu quero te louvar, ó Pai. Te louvar, ó Pai, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui nesse lugar. Tua palavra fala em Isaías que Ele é alto e sublime e habita num alto e sublime trono, mas também habita com o quebrantado e contrito de coração. O Senhor está aqui, não há dúvida nenhuma no meu coração, Pai. No nosso coração. E nós queremos aproveitar a Sua presença aqui, ó Pai, para te pedir, Pai, ajuda-nos a ser melhores, Pai. Ajuda-nos a sermos melhores. Não para nós, mas para a Tua glória, Pai. Pai, a igreja cristã, ó Pai, hoje em dia, ela sofre muito preconceito. Preconceito de coisas que não têm fundamento, mas também tem conceito de fundamento, que a igreja tem muito erro, Pai. A começar por mim. E nós queremos honrar o Teu santo nome, ó Pai, não desonrar o Teu santo nome, Pai. Nós queremos ser vasos para honra e não vasos para desonra. Nós não queremos que as pessoas critiquem-nos, ó Pai, pelos nossos erros, mas critiquem-nos pelos nossos acertos, como faziam contigo, Jesus. O Senhor foi crucificado por fazer a coisa certa, não por ser errado. E eu desejo que a Tua igreja, Pai, a igreja cristã, ó Pai, seja igual a Ti, Pai. Para que a nossa perseguição seja por fazermos as coisas certas e não por fazermos o que é errado, Pai. Como em muitos casos tem acontecido. A igreja muitas vezes está com a imagem denegrida. Porque a gente parou em algum estágio e acha que já está pronto, já está completo, já está perfeito e não está, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Para te pedir, aperfeiçoa a nossa vida, porque esse é o desejo que é em Ti, Pai. E esse é o desejo que o Senhor colocou em nós. O Senhor diz, seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Pai, pega, Pai, nossos defeitos, ó Pai. Normalmente a gente dá o melhor, ó Pai. A gente coloca diante de Ti o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração.
nossas virtudes, nossos dons. Hoje a gente está te entregando o que é pior em nós, ó Pai. E está falando, Deus, é isso aqui que eu não gosto em mim, Pai. É isso que eu odeio em mim, Deus. Eu odeio ter isso, eu odeio ser assim, Pai. Não é apenas não gosto, é ódio, porque a gente tem que odiar o pecado, não apenas não gostar dele. Eu até consigo conviver com algo que eu não gosto, mas eu não consigo conviver com algo que eu odeio, Deus. E eu quero que a gente odeie essas coisas, ó Pai. Odeie o que nos afasta de Ti. Odeie o que nos faz ser parecido mais com o diabo do que contigo, Pai. E o pecado é assim. Então hoje nós te entregamos sujeira, Pai. Não porque o Senhor merece, mas porque a gente te pede, Pai, tira isso de nós, Deus. Tira essa falha da minha vida, tira essa fraqueza da minha vida, Pai. Eu sei que a Tua graça, ela superabunda nas nossas fraquezas, ó Pai, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor elimine, que o Senhor tire isso de nós, Pai. Nós queremos ser santos, queremos ser absolutamente perfeitos. Gostaríamos, mas não seremos, ó Pai. A não ser que o Senhor faça um milagre, porque como Jesus disse lá em João, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Deus. Então nós pedimos, ó Pai, uma coisa hoje, Pai. Uma coisa que seja essa semana, uma coisa que seja esse mês, mas uma coisa que acabe na nossa vida, Pai. Um erro, um defeito, uma fraqueza, uma falha de caráter, um pecado que insiste em vencer a nossa vida. Tua palavra fala que o homem se torna escravo daquilo que o domina. Nós não queremos ser escravos de pecado nenhum, queremos ser escravos do Senhor, ó Pai. Prazerosamente escravos Teus, Pai. Então toca, Pai, toca em nossas vidas, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, como disse o salmista, Pai, e guia-nos pelo caminho eterno, pelos caminhos perfeitos que o Senhor tem, ó Pai. Então eu te clamo, Deus, para meus amigos, meus irmãos e para minha vida, Pai. Mostra-nos o que dá para a gente melhorar. E ajuda-nos a melhorar, e ajuda-nos a nos esforçarmos para melhorar, ó Pai. Que a qualidade que aquele jovem teve, nós tenhamos também de dizer, Deus, eu sou bom nisso, nisso e nisso, cumpro isso, isso e isso. Mas ainda falta algo, e é esse algo que eu quero conseguir. É esse algo que eu desejo vencer. O jovem não quis, ou talvez mais para frente ele até abriu mão, eu não sei o resto da história dele. Mas eu sei que o resto da nossa história, no decorrer desse dia, dessa semana, vai ser de vitória, Pai. Porque o Senhor deseja que nós cumpramos o propósito para o qual nós fomos criados. E nós desejamos isso. E se o Senhor é por nós, ó Pai, nem o mundo, nem a televisão, nem um amigo ímpio, nem ninguém vai ser contra nós. Porque o Senhor é mais forte, o Senhor é melhor, o Senhor é bom, ó Pai. O Senhor está conosco para nos abençoar, Pai. Eu te peço isso, Pai. Talvez não tenha sido uma palavra de refrigério, talvez tenha sido mais uma palavra de instrução que veio ao meu coração, ó Pai, porque eu precisava ouvir isso e estou passando para os meus irmãos, Pai. Mas eu creio que é isso que o Senhor quer, ó Pai. Para a Tua alegria e para a nossa alegria também, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos.